Nós vamos agora falar com o ex-presidente Michel Temer, descendente de libaneses. Temer, como você acabou de ver, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para liderar a missão brasileira no Líbano. Presidente, muito boa tarde. Prazer falar com o senhor novamente. No momento em que o senhor assumiu uma missão tão importante, bastante significativa para a comunidade libanesa aqui no Brasil. Nós sabemos e podemos falar daqui a pouquinho sobre os entraves que ainda devem ser superados para que faça a viagem, mas gostaria de saber se o senhor já estabeleceu prioridades e se tem aí na cabeça como é que gostaria de conduzir essa missão. Olha, muito boa tarde a você, a Carol, e dizer a vocês o seguinte, que é tão importante para a comunidade libanesa. Você sabe que aqui a comunidade libanesa é praticamente o dobro da população do Líbano, né? Até mais do que o dobro. E o governo brasileiro resolveu muito adequadamente mandar não só alimentos, mas também medicamentos para o Líbano por dois meios, né? Um meio, esse KC-390, que leva mais de 6, 7 toneladas para o Líbano, e também este navio que o repórter acabou de mencionar, que vai levar 4.000 toneladas de arroz para o Líbano. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu fiz uma reunião com representantes de associações comerciais, associações ligadas ao mundo árabe, né, que estão se mobilizando para obter mais doações ainda. Foi na Fiesp, Paulo Scaff conduzindo isso enfim, com toda essa comunidade, e nós até conversamos sobre a possibilidade de alugar até um avião cargueiro de uma empresa privada para levar mais mantimentos ainda, porque pelas colaborações que vem vindo, é muito provável que haja necessidade de mais um voo, mais um avião que leve mantimentos para o Líbano. Mas de fora a parte, Daniela e Carol, esta questão humanitária que nós estamos fazendo, realmente uma coisa fundamental, porque há cerca de 300 mil desabrigados lá no Líbano, né? E o Líbano, eu devo registrar, já passava por dificuldades extraordinárias ao longo desses últimos 8, 9 meses, quase um ano. Já havia até problemas de alimentação no Líbano. Então, este fato faz com que o mundo se volte para o Líbano. Mas não será, digo eu, importante apenas para a comunidade libanesa, mas também para o Brasil, que tem uma fortíssima ligação com o Líbano. E nesta fortíssima ligação, eu quero significar que, a consolidar-se a nossa ida para lá, a ida desta comissão, nós vamos também tentar fazer com que o Brasil entre num processo de, digamos assim, modestamente, uma certa mediação para resolver as questões internas do Líbano. Você percebe que há uma grande dificuldade, uma grande disputa e uma grande também oposição ao governo. Você viu que hoje renunciou o primeiro-ministro, já 2 outros ministros renunciaram, né? Então, nós estamos examinando bem essas questões para verificar como é que nós nos comportamos. Mas, volto a dizer, de fora a parte, digamos, auxílio humanitário, nós queremos verificar também, o Brasil tem condições para isso, ele pode colaborar para uma pacificação interna no Líbano. Presidente, boa tarde. Carol Nogueira também nessa conversa com o senhor. Eu queria abordar justamente essa renúncia do primeiro-ministro do Líbano. Também acompanhamos uma série de manifestações em Beirute. Minha pergunta é se, de alguma forma, essa instabilidade política, essas manifestações podem comprometer essa missão ao país. Bom, nós estamos examinando isso. Aliás, o governo Bolsonaro está examinando esses fatos, né? Você sabe que e nós temos acompanhado conflitos, digamos, físicos lá no Líbano, né, que podem colocar até em risco uma eventual missão, né? Mas não creio que isto venha a acontecer. E, naturalmente, há um grande distúrbio político agora agravado pela renúncia do primeiro-ministro, né? Comprometer exatamente, não. Talvez seja o caso de verificar a oportunidade desta ida, nada mais do que isso. Mas que o Brasil estará presente lá, eu tenho certeza, seja a partir de quarta-feira ou a partir de outro dia, mas estará presente no Líbano, cumprindo essa tarefa humanitária e essa tarefa política. Perfeito, presidente. O senhor chegou no ponto que eu gostaria de explorar, que é a possibilidade de uma atuação
mais incisiva na questão política, levantada aí pelo senhor. Seria, inclusive, um momento de talvez dar não consigo achar uma expressão melhor, o senhor certamente teria, já que carrega um dicionário dentro da cabeça, mas dar uma limpada na barra do Brasil no que diz respeito à política internacional. O país vem sendo, por conta de posições de alguns integrantes do governo Jair Bolsonaro, muito criticado no exterior. Como é que se daria... qual é o espaço que há para o Brasil ocupar aí esse papel, para exercer esse papel de pacificador, uma espécie de missão de paz na política também do Líbano, bastante convulsionada? Você veja, Daniela e Carol, eu estive 2 vezes no Líbano, uma vez como presidente da Câmara dos Deputados e outra vez como ainda vice-presidente da República. E tenho as melhores relações com as autoridades do Líbano, sempre me receberam, como recebem todos os brasileiros, muito carinhosamente. E eu acho que o presidente Bolsonaro teve esta visão internacionalista que você está mencionando, né? No sentido de fora parte a proposta humanitária, né? Mas também ter esta visão de que talvez o Brasil possa exercer uma atividade internacional. Não sei se é exatamente para limpar a barra ou não, mas certo e seguramente, se o Brasil conseguir, numa ida, em 2 idas, 3 idas, né? Conseguir realmente ajudar a composição interna no Líbano, nós faríamos uma grande coisa, porque vocês sabem que lá o governo é exercido por confissões religiosas, né? O juiz, o presidente é maronita, o primeiro-ministro é sunita e o presidente do parlamento é xiita. Então, esta composição que se faz indispensável no Líbano no presente momento, né? Eu acho que com o auxílio mundial, porque veja que não é só o Brasil que está fazendo isso, a França e todos os países estão colaborando com esta fórmula de alimentos, medicamentos e até materiais, né? Porque eles precisam muito lá, eu soube hoje pela manhã, de vidros e de madeira, né? Porque Sim. Os vidros foram quebrados, as madeiras, as janelas danificadas, né? Então, isso tudo vai ajudar a reconstrução de Beirute. E não só a reconstrução material, mas creio que é possível. E acho que o presidente Bolsonaro, o governo, está empenhado em ajudar esta pacificação. No que eu puder colaborar, pelas relações que lá tem, eu colaborarei. Presidente, muito se falou sobre a sua relação com o governo Jair Bolsonaro, inclusive tema de entrevista aqui no CNN 360. E quando foi feito esse convite, ali vimos uma concretização desse movimento, dessa conversa. É isso, presidente? Esse convite para o senhor liderar essa missão ao Líbano vem como uma concretização dessa proximidade com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Carol, você sabe que eu jamais critiquei o governo Bolsonaro e, de igual maneira, já disse isso aqui na entrevista que vocês tiveram a delicadeza de fazer comigo, né? Eu disse que o presidente Bolsonaro também nunca criticou o nosso governo, ao contrário, sempre enalteceu o que nós fizemos no governo, especialmente sob o ângulo reformista, né? E também da redução dos juros, a redução da inflação, etc. Né? Neste momento, até houve 2 momentos. Um primeiro momento foi quinta-feira, às 6 horas da tarde, o presidente me telefonou e me disse: olha, o Temer, presidente, você é descendente libanês, eu quero comunicar que estou mandando para o Líbano auxílio, etc, etc. Eu agradeci a delicadeza com que ele me fez essa comunicação. E, sequencialmente, no sábado à tarde, o almirante lá, secretário de Assuntos Estratégicos, me liga e diz: olha, o presidente quer convidá-lo para ir ao Líbano, representando o Brasil, numa missão diplomática, né? Uma missão, chefiando uma missão. Eu fiquei surpreendido, mas claro que me senti honrado com a designação, né? Ele, em seguida, me disse: olha, 1 hora depois, me telefonou, disse: olha, então amanhã o presidente, numa reunião internacional, via ONU, né, ele vai comunicar o auxílio que dará ao Líbano e a sua designação para esta missão específica ao Líbano. Como, respondendo objetivamente a sua pergunta, nunca houve, digamos, nem agressão minha ao governo dele, sem embargo de eu fazer observações, e observações as mais variadas, né? E também nunca houve críticas. Eu tenho a impressão que ele resolveu, não acho, viu, que tenha sido um gesto inadequado, é um gesto até, diria, muito civilizado, porque você sabe que nos Estados Unidos não é sem frequência, ao longo do tempo, que ex-presidentes são designados por presidente para as missões dessa natureza, né? Então, eu acho que ele fez um
um gesto muito adequado na chamada política internacional.